Recapitulando, no último vídeo a gente estava analisando ali funções de pontuação, digamos assim, que tentavam combinar as características de peso e comprimento de uma tarefa para saber qual devia vir antes. Tá? A gente fez ali duas sugestões de funções e viu um exemplo que descartou uma delas. Já mostrou, olha, essa aqui não se deu bem, vamos continuar explorando essa outra. O final dessa aula, né, do próximo vídeo em diante, os últimos vídeos dessa aula, então, vão focar em provar que o algoritmo que segue esse critério aí que sobrou pra gente está correto. Mas esse vídeo intermediário aqui vai ser para consolidar qual é esse algoritmo, como que ele funciona, qual a eficiência dele. Vamos fechar isso antes de focar na prova de corretude, que como eu falei para vocês lá no início, no primeiro vídeo, normalmente provar a corretude de um algoritmo gloso não é trivial. Então vamos fazer esse vídeo aqui para amarrar as coisas antes de focar nessa parte que é bem trabalhosa. Assim, para deixar as coisas menos vagas, vamos lembrar o que a gente concluiu do último vídeo. A gente concluiu que uma certa função fi aqui, né, sendo i uma tarefa, uma função fi que faz wi sobre li, ela é a nossa função candidata. Tá? Não quer dizer que ela está correta, como eu salientei, a gente só vai saber isso depois de analisar, mas a outra que a gente tinha testado certamente não está. Por isso que lá eu estava usando f1 e f2, inclusive, e agora que a gente descartou a outra, vamos focar nessa aqui. É a nossa f de i, ela dá uma pontuação para uma tarefa baseada no peso, quanto maior o peso, maior a pontuação, e no comprimento, quanto maior o comprimento, menor a pontuação, porque isso que um está multiplicando e o outro está dividindo, né? wi sobre li. Tá legal, então essa é a nossa função, e a gente vai chamar ela de função de densidade. Né? Por que função de densidade? Porque se eu pensar que o peso ou prioridade de uma tarefa é o valor que ela tem, afinal, na função objetivo que eu quero minimizar, quem tem maior prioridade vem antes, então parece uma coisa que dá valor para aquela tarefa, ou dá um custo para aquela tarefa, o que seja. A gente pode pensar que quando eu calculo essa fi aí, que é o peso dividido pelo comprimento, eu estou calculando a densidade de valor, a densidade desse peso aí distribuído ao longo do quantas unidades de tempo ali demora para processar aquela tarefa. Tá? É a única interpretação possível? Não. Mas por que eu estou salientando ela? Porque encontrar semântica para as funções ajuda a gente a guiar a nossa intuição. Tá? Fica muito árido quando a gente olha para a matemática só como uma coisa técnica ali. É legal quando a gente encontra uma semântica. Então, eu estou vendo uma densidade ali de peso e essa densidade é que vai guiar. Por que eu vou colocar aquelas que têm maior densidade no início? Né? Porque a relação peso-comprimento delas ali é a maior de todas. Então, ou elas têm, ainda que elas não tenham, de repente, muito peso, elas têm muito peso concentrado. Você pode pensar dessa forma. Tá? Então, essa densidade ajuda a chamar de densidade ajuda a dar uma intuição. Tá? Intuição, às vezes, ajuda a gente a ter ideias. Por isso que eu gosto de chamar atenção para isso. Tá legal. Mas, feito tudo isso, eu quero ressaltar. A gente não sabe que ela está correta. Né? Será que essa função está correta? Quer dizer, o que significa ela estar correta? Será que um algoritmo que escalona as tarefas, tá? Eu tenho ali um algoritmo que escalona as tarefas em ordem decrescente, como a gente definiu no último vídeo, em ordem decrescente, seguindo esta função, né? No caso essa função de densidade ali, sempre devolve um escalonamento ótimo? Será que esse é o caso? Tá? É isso que eu quero dizer por estar correto. E ressaltar de novo, isso não é óbvio. Nesse caso é verdade, mas sou eu que estou contando para vocês. Eu não provei ainda, a gente vai ter que provar. E é o que a gente vai fazer. No final dessa aula a gente vai demonstrar que um algoritmo que segue esse critério sempre devolve o ótimo. Destacar aqui que nesse problema, ótimo é sinônimo de custo mínimo. Né? A solução ótima é a solução que tem o menor custo. Uma solução válida, né? Um escalonamento válido, que tem o menor custo. Nem sempre esse é o caso, tá? Ótimo pode ser o que tem o maior valor ou algum outro critério, mas nesse caso é o de custo mínimo. Tá legal. Então vamos analisar aqui a eficiência do algoritmo. Isso vai ajudar a deixar mais claro qual é esse algoritmo, porque a gente está tão focado no critério que talvez não tenha ficado muito claro qual é o algoritmo que a gente está propondo aqui. Tá? Então
A gente vai analisar esse algoritmo e com isso deixar ele um pouco mais claro, mas eu já adianto que essa análise não é particularmente complicado, graças em acordo, melhor dizendo, com aquilo que eu comentei no primeiro slide. Em geral, como são algoritmos iterativos, é mais fácil analisar a eficiência de um algoritmo guloso. E o que faz, então, esse algoritmo guloso aí que a gente está propondo, para que a gente possa analisar a eficiência dele? Bem, o que ele faz é que, dado n tarefas ali, ó, sendo n o número de tarefas, o algoritmo vai ter um laço, na implementação mais simples, ele vai ter um laço ali para calcular a densidade das tarefas. Ele recebe na entrada, ele leu lá, olha, eu tenho n tarefas, ele leu n pesos diferentes e n comprimentos diferentes. Para cada tarefa ele sabe qual é o peso e qual é o comprimento. A densidade, como a gente viu lá, é a nossa funçãozinha que divide peso por comprimento. Então ele vai ter um laço que ele vai passar por todas as tarefas, dividindo elas, armazenando ali no vetorzinho auxiliar, tá? Implementação mais básica. Então isso aí vai custar o que para ele? Esse laço vai custar da ordem de n operações, né? Uma constante vezes n, lembrando lá da análise assintótica. É proporcional a n. Tá? Afinal, esse laço vai percorrer todas as n tarefas e dividir peso por comprimento é constante. Tá? A gente considera uma tarefa constante. E aí, acabou? Não, não acabou, porque a sacada dele pelo menos é a proposta que ele faz, quem tiver maior densidade vem antes. Né? Então ele vai ordenar as tarefas em ordem decrescente de densidade, né? Sendo densidade ali essa funçãozinha que a gente está calculando. Ordenar, a gente já sabe quanto custa no melhor caso, a gente já estudou bem esse problema, tá? Tanto aqui quanto em cursos anteriores. A gente sabe que um algoritmo de propósito geral, para ordenar, ele vai custar pelo menos n log n. Tá? Um algoritmo de ordenação de propósito geral ali para valores arbitrários, ele vai custar pelo menos n log n, da ordem de n log n. E depois acabou. Né? Esse é o trabalho que o algoritmo tem que fazer, porque tudo que ele precisa fazer depois disso é devolver essa ordem, porque essa permutação dos itens ali em ordem decrescente de densidade. Porque a solução para o nosso problema é exatamente uma ordem em que eu devo executar os itens, em que eu devo atribuir as tarefas para serem realizadas. Tá? Então, feitos esses dois passos, acabou. Desses dois passos, o mais custoso é o n log n, então o algoritmo tem complexidade de tempo O de n log n. É um algoritmo quase linear, eficiência legal. Para a gente ir um passo além, em geral a gente se preocupa majoritariamente com tempo, quando a gente analisa a eficiência de um algoritmo. Mas tempo não é o único recurso. Um outro recurso relevante é memória, é o que a gente chama de eficiência de espaço. Né? Quanto espaço adicional eu preciso para rodar esse algoritmo? Tem o espaço que já é inerente, que eu preciso receber a entrada, mas esse não é adicional. Né? Eu preciso que, se eu quero resolver o algoritmo, eu preciso pelo menos receber ali os pesos das tarefas e os comprimentos das tarefas. Mas na implementação mais simples, como eu comentei com vocês, eu precisaria usar ali espaço adicional proporcional a n. Tá? Então, usar ali, na implementação mais simples, um vetor de tamanho n para armazenar as densidades. Tá? Isso na implementação mais simples. Tá? Que é essa ideia de que primeiro eu calculo essa pontuação, depois eu mando ordenar de acordo com aquela densidade. Mas eu deixo aqui uma observação, que é sutilezas ali que a gente pode fazer para deixar o algoritmo melhorzinho em algum aspecto. Vai que memória é crítica para a minha aplicação. Eu preciso resolver esse problema de escalonamento, mas memória é crítica para mim. Eu não quero gastar mais memória do que o mínimo necessário. Nesse caso, eu posso evitar isso se eu inserir o cálculo da densidade na função de ordenação. A ideia aqui, só para deixar claro, é que quando eu vou adaptar ali, eu vou falar para o meu algoritmo de ordenação, olha, você não vai ordenar baseado no critério A, no critério B, no critério C, que você vai simplesmente ler num lugar. O que você vai fazer é, na hora de dizer se A é menor do que B, você calcula. Naquela hora ali, você pega o peso, você pega o comprimento daquele item, você pega o peso, o comprimento do outro item que você vai comparar e vê qual que é maior e qual que é menor para conseguir fazer esse cuidado, fazer essa comparação. Nesse caso, já que eu estou calculando na hora, eu estou indo direto na entrada, né, pegando o peso, pegando o comprimento, não estou pré-calculando e armazenando a densidade em algum lugar. Tá? Fica aqui o quiz, tá, que a gente acabou de comentar, é bem simples, mas como fazer isso? Tá? Só para vocês pensarem um pouquinho o que vocês precisam passar de informação adicional para o algoritmo de ordenação
para que ele saiba fazer isso. E fica inclusive o comentário que esse tipo de situação é tão comum que muitas bibliotecas que têm algoritmos de ordenação pré-implementados aí das variadas linguagens, elas aceitam que você passe uma função de comparação para elas. Então ela não ordena baseada se é maior, menor, o operador aritmético ali seu de comparação, o operador de comparação da linguagem. Ela pede para você passar uma função e essa função é que vai dizer, vai devolver o valor lá padrão para ela, dados 2 itens, dizendo se é maior ou menor. Tá? Então realmente dá para fazer isso, inclusive dialogando com bibliotecas, não precisa nem implementar o algoritmo de ordenação do zero. Tá? Só como curiosidade, mas é isso então. O algoritmo tem eficiência de tempo n log n e espaço, ele numa implementação mais simples vai usar da ordem de n blocos de memória adicionais, mas isso pode ser evitado. No próximo vídeo a gente encara a análise de corretude para mostrar que o nosso critériozinho ali, fi igual a wi sobre li, é um critério válido e esse algoritmo sempre devolve a solução correta.